Gravando então, já pode começar? Calma que agora tá gravando. Pronto. Vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Leal Roldão Lima, mestrando em Direito aqui pela Universidade Federal da Bahia, e vou defender hoje a dissertação com o seguinte tema: zoológicos de realidade virtual e santuários de animais, alternativas não violadoras da dignidade animal. Essa pesquisa tem por orientação o professor Dr. Tagore Trajano de Almeida Silva e como orientação o professor Dr. Heron José de Santana Gordilho. Inicialmente, eu vou apresentar aspectos introdutórios, como os problemas norteadores da pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos e a relevância da pesquisa e a metodologia adotada para a produção e para a pesquisa dessa dissertação. Os problemas norteadores dessa pesquisa são dois. Os jardins zoológicos realmente violam a dignidade dos animais? Faz-se necessário superar a utilização desses espaços de confinamento e exibição? E esses problemas foram sendo respondidos durante a produção e durante a feitura da dissertação. O objetivo geral elencado foi demonstrar a violação animal perpetrada inerentemente pelos jardins zoológicos atuais e a consequente prejudicialidade destes à dignidade dos animais, bem como a possibilidade e imperiosidade de adotar-se as alternativas existentes a esse modelo. Desse objetivo geral, foram extraídos 4 objetivos específicos, quais sejam: abordar aspectos da dignidade humana e animal, bem como o estudo dos zoológicos através de seu histórico e das justificativas apontadas para a sua existência, apresentar estudos sobre a cibernética, os conceitos a ela atribuídos, sua origem, assim como também uma abordagem acerca da realidade virtual e novas tecnologias propícias à educação ambiental. Promover uma análise das alternativas não exibicionistas e não segregadoras para a proteção e educação ambientais. Por último, demonstrar, após a testagem das hipóteses de trabalho, se estas se comprovaram ou não, e caso positivo, se tal comprovação foi total ou se foi parcial. A relevância dessa pesquisa é calcada na necessidade, no reconhecimento da necessidade imprescindível de se repensar práticas e modelos de educação ambiental já consolidados há muito tempo, mas que pressupõem o lazer e a diversão, necessariamente, dos humanos através da exploração, segregação e violação da dignidade dos animais, tendo-se como exemplo destacável os próprios jardins zoológicos. A metodologia adotada, que inclusive foi reformulada a partir de uma preciosa sugestão da banca de qualificação, foi a seguinte: o método de abordagem utilizado na pesquisa foi o método hipotético-dedutivo de Karl Popper, em diálogo com o método kuhniano, o método de Thomas Kuhn, de reconhecimento e superação de paradigmas. Por que esses métodos se enquadraram e se encaixaram na proposta dessa pesquisa? Porque nessa dissertação eu procuro trazer o que já se tem, de reconhecer o que se tem de paradigma, de método, de modelo atual e proponho a superação desses paradigmas, a superação desses modelos para uma conclusão e um reconhecimento de viabilidade de novas alternativas, de novos meios e novos caminhos. As técnicas de pesquisa utilizadas foram a bibliográfica e documental, tendo-se consultado livros, teses, dissertações, artigos científicos, todos esses nacionais e internacionais, normas legais, sentenças, acórdãos, também nacionais e internacionais, portarias, instruções normativas, entre outros. E se dividiu, se estruturou essa dissertação, tendo se dividido em 3 capítulos. O primeiro, onde se é abordada a dignidade humana e o necessário reconhecimento da dignidade animal, primeira seção, dignidade clássica e dignidade da pessoa humana, depois sendo trabalhada a dignidade animal como atributo e princípio jurídico e a Constituição Federal de 88, o advento do projeto de lei número 6054 de 2019, oriundo da Câmara dos Deputados, e o reconhecimento e proteção da dignidade animal em outros países, seja no âmbito constitucional, seja no âmbito infraconstitucional. Desse capítulo, para essa defesa, eu destaquei 2 grandes temas. O primeiro é a dignidade animal como atributo inerente dos animais. É defendido e é sustentado que esse atributo de dignidade é um valor, é uma característica
inerente a todos os animais e é autônomo, independentemente, né, não tendo qualquer relação de dependência com o princípio ou com o atributo da dignidade da pessoa humana. E também tem-se os animais, a partir desse contexto, como sujeitos de direito, devendo ser considerados e protegidos em sua individualidade. O outro grande tema é a dignidade animal como princípio jurídico, tendo previsão na Constituição de 88, a partir do advento do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, que como bem sustenta o professor Dr. Tagore Trajano, houve, a partir dessa previsão constitucional, uma verdadeira virada kantiana, no que se refere à superação das ideias ou das concepções de Kant, de Immanuel Kant, por sustentar este filósofo a instrumentalização, a possibilidade, né, a perfeita possibilidade de instrumentalização dos animais pelos homens. E, nesse caso, essa previsão constitucional traz essa superação no âmbito, obviamente, da lei maior do nosso país. O capítulo 3, os jardins zoológicos como violadores, como instituições violadoras da dignidade animal, é trazido o estudo histórico dos jardins zoológicos, um recorte dos jardins zoológicos no Brasil, um recorte histórico dessa evolução, os aspectos jurídicos desses espaços, segundo a legislação brasileira, os jardins zoológicos como instituições violadoras da dignidade animal, propriamente, e o habeas corpus para grandes primatas como uma medida de urgência, trazendo, nesse contexto, uma alternativa ou um instrumento jurídico propriamente, um remédio constitucional para os casos em que não dá para esperar essa superação, essa adoção dessas alternativas que vão ser apresentadas nessa pesquisa. Então, nesse caso do habeas corpus, ele é um instrumento que possibilita uma medida de urgência. E desse capítulo extraí dois grandes temas, que são os jardins zoológicos entendidos como espaços especistas, ou seja, de discriminação da espécie animal por parte da espécie humana, ou das espécies animais por parte da espécie humana, e espaços de origem secular. E quando a gente considera o zoológico como um gênero, uma espécie do gênero coleção de animais, ou coleção de espécies animais, é uma origem muito mais anterior, né, milenar, desde o período neolítico. Né? E esses espaços especistas são propriamente violadores da dignidade animal, seja no âmbito abstrato, ou ideológico, ou filosófico, mas também é demonstrada a condição de violadores da dignidade animal nas esferas ambiental, nutricional, sanitária, comportamental e psicológica dos animais. Né? Então, a gente tem essa violação da dignidade no âmbito abstrato e no âmbito concreto. Né? No capítulo seguinte, são trazidas as alternativas aos jardins zoológicos, no capítulo final, iniciando-se com o estudo da cibernética e as novas tecnologias de realidade virtual. Há também a subseção que traz a tecnologia que é utilizada para criar animais em filmes, né, a Computer Graphic Imagery, né, a CGI. Também trazido, né, na subseção seguinte, os zoológicos de realidade virtual, essa alternativa que é trazida como principal, uma das principais alternativas de superação dos zoológicos atuais. Os museus interativos como exemplos já consolidados do uso de tecnologia na educação e no conhecimento. Os santuários de animais, que também é a segunda alternativa, que também, junto com os zoológicos de realidade virtual, intitulam, né, essa pesquisa, essa dissertação. E as iniciativas de extinção ou desativação ou conversão dos jardins zoológicos existentes. E desse capítulo eu extraí 3 grandes temas, né? Os zoológicos de realidade virtual como grande, né, aliado aos santuários, grande alternativa, ou grandes alternativas que podem fazer superar esse modelo atual de jardins zoológicos e que já são, inclusive, adotados em vários países do mundo, Estados Unidos, Alemanha, Dubai, Grã-Bretanha, Japão, China, são trazidos esses exemplos na dissertação. Os santuários de animais,
né, ou também centros de conservação, que são outra alternativa, né, também intitulando essa dissertação como aquela alternativa que preserva, que faz superar a premissa que é sustentada pelos jardins zoológicos atuais, que é a premissa da conservação ou da proteção das espécies. Então, os santuários de animais trazem essa superação porque atendem a essa premissa, essa justificativa adotada pelos jardins zoológicos. E a extinção e transição, por existirem já iniciativas legislativas e materiais, né, de atuação propriamente concreta em vários países do mundo e também no nosso próprio Brasil, com iniciativas legislativas já de envedação de novos jardins zoológicos, de substituição desses jardins zoológicos por ecoparques, né, por medidas de transição, que nesse caso são medidas benestaristas. É preciso salientar que a pesquisa, essa dissertação, é calcada no abolicionismo animal, então a gente pretende que supere-se o modelo do jardim zoológico e, obviamente, até que seja superado, é possível que se reconheça iniciativas louváveis de transição. A partir dessa pesquisa, foi essa dissertação e toda essa pesquisa submetida a uma banca de qualificação, onde foram sugeridas preciosas adequações, e essas adequações foram, depois de diálogo muito proveitoso com o professor Tagore, foram incorporadas in totum, né, integralmente nessa dissertação, e eu trago aqui, inclusive, de maneira bem objetiva, quais foram as sugestões, né, inicialmente pela professora Letícia Albuquerque, para que os próprios professores que também fizeram parte da banca de qualificação tenham exatamente a completa ciência do que foi atendido. Obviamente, tudo foi incorporado e onde foi incorporado nesse trabalho, nessa pesquisa. Inicialmente, a sugestão da professora Letícia foi foram questões formais, né, uniformizar a citação dos nomes dos autores, e obviamente foi isso feito em toda a dissertação. Rever também o uso desconforme de maiúsculas, eu até sustentei que era uma prática oriunda da advocacia, então já fiz essa conformidade. Citar, né, uma sugestão dela foi citar a professora Fernanda Medeiros, e principalmente sobre a dignidade. Isso foi feito na seção 2.2, na seção 3.3 e também na nota de rodapé 55. Outra sugestão para adequar foi aprofundar a filosofia de Kant, e ela sugeriu citar a professora Maria Alice da Silva, e esse aprofundamento foi feito na análise do pensamento kantiano, a ótica animalista, na seção 2.1, e foi citado, para tanto, foram citados Tom Regan, Stephen Wise, Maria Alice da Silva, Luciano Rocha Santana e Ana Maria Boglio, fora, obviamente, todos os outros que já tinham sido citados anteriormente, né, nessa dissertação. Outra sugestão foi citar a Paula Brigger sobre educação ambiental e especificamente adestramento ambiental. Ela foi citada, né, na nota de rodapé 81. E, por último, citar a professora Gabriela Carvalho, né, no que se refere especificamente à dignidade animal na Suíça. E ela foi citada no texto, na seção 2.42, e eu fiquei muito feliz, porque um dos principais referenciais teóricos da Gabriela Carvalho, que é o Gary Bolliger, ele já estava sendo citado por essa pesquisa, né? Então, isso aí também me trouxe muita satisfação nessa construção. As sugestões do professor Heron Gordilho também foram atendidas em totalidade, e a começar pelo título, né? Foi sugestão do professor destacar, chamar a atenção no próprio título das alternativas, porque é exatamente o que se propõe nessa pesquisa. Então, o título foi alterado, destacando-se a ideia do zoológico de realidade virtual e dos santuários de animais, visto que são as duas alternativas preponderantes, né, as principais alternativas, ou então as norteadoras dessa pesquisa. O resumo, que segundo o professor estava muito grande, de fato foi atendido isso, foi reduzido, né, já estava com quase 500 palavras, e foram reduzidas foi reduzido esse resumo para 357 palavras. A conclusão muito grande, né, também, então, de 4 páginas, né, ou de 33 pontos, foram reduzidos
As conclusões foram reduzidas para 2 páginas com 13 pontos articulados. Mencionar a iniciativa do documentário Zoológico do Futuro, isso foi feito na nota de rodapé 237. Rever a subseção que tratava sobre Otabenga, isso foi transformada, né? Eu transformei essa subseção em uma nota de rodapé 236. Mencionar a iniciativa de manifestação no Zoológico de Salvador, manifestação onde foi simulada a presença, né, de humanos em jaulas. Na verdade, os humanos estavam lá, os manifestantes estavam lá nas jaulas, simulando essa exibição e esse cerceamento de liberdade. Isso foi feito na nota de rodapé 237. Rever a metodologia que era enquadrada como monográfica de maneira equivocada, né? Isso já foi reconhecido e já foi tratado isso aí também. Aprofundar a filosofia de Kant também, citando o professor Luciano Rocha, foi feito, como disse anteriormente. Tratar sobre o mundo ou o ambiente digital, citando o professor Celso Pacheco Fiorilo, também foi feito na nota de rodapé 276, e tratar sobre o SNUC, né, no que se refere ao SNUC e os zoológicos. Isso foi feito na nota de rodapé 193. E todas essas sugestões foram acatadas, como eu falei, na totalidade, porque incontestavelmente acrescentaram e propiciaram uma evolução imensurável dessa pesquisa, dessa dissertação. Para concluir, trouxe aqui alguns pontos articulados, né, consoantes também são trazidos na dissertação, para arrematar o que foi feito de pesquisa. Inicialmente, trago que a dignidade animal já é reconhecida como um atributo inerente a estes seres e também como um princípio jurídico constitucional implícito, que se apresentaria como generalização da norma-regra que proíbe a crueldade contra os animais. O princípio da dignidade animal propõe que seja redimensionado o status jurídico dos animais de coisas para sujeitos, atingindo práticas consolidadas, dentre elas as atividades humanas de lazer e recreação. Os zoológicos existem há séculos, atualmente são justificados como espaços de educação ambiental, proteção das espécies em situação de risco e entretenimento humano. Porém, a população visitante busca tais espaços quase que exclusivamente para recreação e lazer. Os zoológicos se afiguram como espaços especistas, que submetem os animais a práticas vilipendiadoras, restringindo as suas liberdades e exibindo-os ao mero lazer e diversão dos humanos. O exibicionismo e a restrição dos zoológicos, a restrição de liberdade nos zoológicos, por si só já violam a dignidade animal, além de que também afetam e prejudicam estes seres de maneira concreta nas esferas ambientais, nutricionais, sanitárias, comportamentais e psicológicas destes seres. Já existem muitas iniciativas de zoológicos de realidade virtual implantadas e ou em fase de projeto em todo o mundo. Podemos mencionar China, Dubai, Japão, Grã-Bretanha, Alemanha, Estados Unidos. E essa alternativa supera a premissa ou a justificativa da educação ambiental que é sustentada pelos jardins zoológicos atuais. Como outra via alternativa aos jardins zoológicos, já no caso, superando o argumento da finalidade protetiva das espécies, tem-se o santuário de animais, com espécimes soltos e sem visitação, visto que essa é a proposta dessa dissertação. Santuário de animais, necessariamente, que praticam, né, que adotam a prática dos espécimes soltos e sem visitação. Por último, há iniciativas legislativas de extinção dos zoológicos, dos jardins zoológicos, e também ações concretas de conversão desses espaços em modelos, inicialmente, de transição, menos vilipendiadores e danosos aos animais, como os bioparques e ecoparques. Ressaltando, por último, que em que pese exista a alternativa dos santuários de animais ou das iniciativas de extinção dos zoológicos e transição, a proposta sempre tem que ser, precipuamente, o encaminhamento desses animais para o seu tentar, né, que sejam encaminhados esses animais para o seu habitat natural. Em não sendo isso possível, então se encaminha esses animais, né, é necessário que se encaminhe esses animais para os santuários de animais. É assim que eu concluo. Muito obrigado, eu agradeço muito a atenção de todos e as preciosas orientações, né, que serão trazidas a partir de agora. Eu agradeço a apresentação de Rafael no tempo e passo, então, a palavra para a professora Letícia Buquerque, professora doutora da Universidade Federal de Santa Catarina, nossa professora convidada, a primeira a tecer comentários sobre o trabalho do candidato. Então, uma boa tarde, né, agora oficialmente para todos.
Boa tarde, né, para o Rafael, que está aqui defendendo o trabalho, professor Tagore e Heron. Agradeço, né, também pelo convite de compor a banca. Obrigado pela nossa assistência aqui, né? Hoje estou vendo que tem várias pessoas prestigiando a defesa do Rafael, então é um prazer, né, fazer parte dessa banca. Eu gostaria de registrar, acho que a importância, né, do programa de pós-graduação em Direito da UFBA, nessa linha, né, de direitos animais, há muito tempo, né, que o professor Heron e agora o professor Tagore, né, vem contribuindo e inspirando outras instituições nessa área de pesquisa, como aqui na UFSC. Então, muito bacana compartilhar esse espaço com vocês. Bom, eu e o Rafael, a gente já conversou, né, bastante na qualificação dele. Inclusive, né, eu tinha já percebido e me surpreendido que tu realmente, né, incorporou todas as sugestões, né, que foram feitas e agora na apresentação deixou bem claro, né, porque, sim, a gente conversou na qualificação, mas sempre fica a cargo, né, do autor, vamos dizer assim, e do professor acatar ou não, né, as sugestões e recomendações. Então, achei bem bacana, né, que tu conseguiu num tempo recorde também, porque a qualificação não faz tanto tempo assim, né, incorporar todas as sugestões. Eu percebi ali, né, que tu incluiu o trabalho da Maria Alice, né, na questão da dignidade. Então, acho que deu mais corpo, né, e fundamentação, assim como o trabalho da Fernanda, da Paula, né, da Gabriela. Da Gabriela eu tinha percebido, né, que tinha usado o Gary Bolliger, que ela usou bastante, né, mas enfim, só para, como disse o Tagore, né, é o estado da arte, né, do que a gente tem na pesquisa no Brasil, então eu achei que também complementava um pouco a tua pesquisa. Então, acho que todos os requisitos, né, foram atendidos no geral, agora já estou falando da parte geral, né, da dissertação. A parte, assim, da tua proposta, eu acho que é muito importante, tu conseguiu, principalmente ali no capítulo 3, que vamos dizer assim, que seria o ponto mais inovador, né, da tua pesquisa, fazer um levantamento bastante exaustivo, assim, tanto do ponto de vista, né, histórico como jurídico, né, da questão dos zoológicos. Então, acho que isso é bem importante, porque mostra, assim, o que a gente tem, né, até agora, e tu dá um passo além, né, com a tua proposta de usar, vamos dizer assim, a tecnologia, né, para minimizar ou para alterar um pouco esse quadro, né, dos animais nessa situação. Então, assim, como a gente já discutiu bastante, né, a questão mais de fundo, a minha questão para te ouvir um pouco mais, né, a respeito da tua pesquisa, seria no sentido de te colocar, né, assim, a partir da tua pesquisa e do levantamento que tu fez sobre toda essa situação aqui no Brasil, qual é a perspectiva que tu vê, né, sobre a adoção dessas alternativas que tu propõe na dissertação, né, porque é muito interessante, assim, toda essa descrição, né, que tu fez e a proposta, a gente sabe que as coisas elas até estão caminhando, acho, para uma mudança, mas, por outro lado, a gente ainda vê, né, muita insistência nessa ideia, de permanecer nesse modelo, né, de zoológico, eu vou dizer aqui, tradicional, com esse argumento, né, da educação, ambiental. Então, a partir, né, de todo o levantamento que tu fez, eu acredito que tu te envolveu bastante, né, com esse assunto, qual a perspectiva que tu vê, assim, se realmente é possível, né, aqui no Brasil, a gente adotar esse modelo de uso da tecnologia, né? É claro que eu acho que tu acredita que sim, porque essa é a tua proposta, né? Mas eu pergunto assim, em termos de perspectiva, qual é o teu sentimento, né? A partir da pesquisa que tu fez, se isso pode ser possível
ou não de se concretizar, né, e quais são os obstáculos, só para a gente ter oportunidade também de te ouvir um pouco mais falar da tua pesquisa aqui na banca. Mas, no mais, eu acho que a dissertação, ela preenche, né, todos os requisitos aí com problema, objetivos, né, deu para perceber que tu fez uma pesquisa bem detalhada, né, com literatura não só aqui do Brasil, mas literatura estrangeira também sobre o tema, né, fazendo uma comparação do que a gente tem aqui, do que tem lá fora. Eu acho que é um trabalho de bastante qualidade. E, claro, né, a partir daquela conversa que a gente teve na qualificação, né, tanto a partir das minhas apontações como do professor Heron, a gente percebe que tu realmente te dedicou, né, a aprimorar o teu trabalho. Então, da minha parte, tá de parabéns, né, pela dissertação, e a gente sabe, né, a dissertação também ela reflete um pouco o momento, assim, da nossa vida, né, e é claro que acho que tu tem muito que evoluir, né, e contribuir com essa discussão da causa animal no Brasil, e ainda mais, né, com os teus orientadores aí, que são experts no assunto. Então, da minha parte, o trabalho, ele cumpre, né, os requisitos para ser considerado, né, uma dissertação. Então, Rafael, vou te passar a palavra, né, porque eu sei que também é um momento, assim, que o aluno fica apreensivo, né, com essa questão da defesa final, mas eu acho que a tua apreensão, ela já foi minimizada, né, na qualificação, mas a gente quer concluir, né, da melhor forma possível. Então, obrigada, né, professor Tagore, pelo convite. Da minha parte, são esses os comentários. Passo a palavra para o Rafael. Professora Letícia, muito obrigado. Como eu disse para a professora na qualificação, é um prazer, é uma satisfação muito grande de conhecer, ainda que virtualmente, né? A gente está vivendo com essa nova perspectiva de conhecer as pessoas pela primeira vez de maneira virtual, né? E não sabemos quanto tempo isso vai durar. Mas agradeço muito os comentários, os comentários dos professores da banca de qualificação foram essenciais para o amadurecimento dessa pesquisa. A gente chega na qualificação achando que está legal, mas a gente percebe que há muito a se melhorar, e como a professora bem falou, é o início de um amadurecimento acadêmico, né? Então, ainda assim, há muito se pesquisar. Especificamente em relação ao seu questionamento, né? Outras pessoas já me fizeram também, né? Eu já me fiz esse questionamento, né? Decidi, inclusive, não por óbvio, né? Não abordar, né? Porque senão iria sair de um recorte, mas inicialmente eu penso que para que essa, já que a professora falou especificamente sobre a alternativa do zoológico de realidade virtual, né, da tecnologia, eu acho que inicialmente é preciso apresentar essa ideia, ou essas ideias, ou essa alternativa, popularizá-la, né, multiplicar o alcance desse conhecimento, dessa alternativa. Existe essa alternativa, ou existe várias formas de tecnologia que podem ser utilizadas para suprir ou para superar o modelo atual dos jardins zoológicos. E, antes de tudo, é preciso dar conhecimento às pessoas, apresentar essas ideias, popularizá-las, sensibilizar as pessoas a partir dessa apresentação e dessa popularização, e direcionar, e saber direcionar bem, né, a quem apresentar, a quem popularizar, ou a quem propor que essas alternativas sejam adotadas. E aí a gente tem aqui, vinha pensando em 3 abordagens, né? Abordagem para o gestor, aquele que pode inserir isso num contexto da administração pública, né? Pode, a partir da superação, né? Como alguns municípios, alguns entes públicos já estão fazendo, a partir da superação dessa transição desses jardins zoológicos, esses gestores, uma vez tendo tomado conhecimento, uma vez tendo sensibilizado, entendido a viabilidade dessas ideias,
incorporar no seu manejo, né, da coisa pública, né? Os legisladores também entram como segunda abordagem, porque uma vez que a gente consiga alcançar legisladores, bons projetos nesse caminho podem sair daí. Outra abordagem são, obviamente, os empresários, né? A iniciativa privada. Por quê? Porque em todos os zoológicos de realidade virtual que eu mencionei, entre projetos e já implantados, na Alemanha, na Grã-Bretanha, no Japão, na China, nos Estados Unidos, em Dubai, todas essas iniciativas não são de origem puramente ou até nenhuma origem pública, são origens de iniciativa privada, né? São adoções e alternativas de iniciativa privada. Projetos a serem implantados ou já implantados pela iniciativa, pelo empresariado, pelas empresas, por startups, por pessoas que se sensibilizaram, entenderam que é viável e é plenamente possível ser implantado. Eu lembro que na banca de qualificação eu até trouxe uma curiosidade, né? Na dissertação tem um link para o zoológico de realidade virtual da China, né? O VR Zoo, ou VR Zoo, em português. Tem uma reportagem que a pessoa vai fazendo um tour por esse zoológico de realidade virtual. E eu trouxe também na banca de qualificação a informação, e trago aqui também para a defesa, do zoológico de realidade virtual do Japão, que foi criado a partir de duas expertises. A primeira é da BBC, que detém inúmeras imagens e inúmeros materiais de vida animal, né, de comportamentos de espécies animais, a BBC, e a empresa SEGA, ou SIGA, SEGA, que é uma empresa japonesa, que sempre se focou em fazer videogames, né, fazer games para serem jogados, ou seja, usar essa realidade virtual para ser adotada em outra perspectiva, mas com expertise nesse assunto. E aí, essas duas empresas, esses dois ramos se uniram e propiciaram a realização desse zoológico de realidade virtual no Japão, que já tem agora 2 cidades, né, que já tiveram incorporação dessa iniciativa. Então, uma outra coisa que é trazida na dissertação, professora Letícia, e que talvez chame a atenção da viabilidade dessa ideia e também da necessidade de superar esse modelo, é que em épocas de pandemia não dá para sair de casa, né? Então há uma iniciativa, há uma abordagem de zoológico de realidade virtual, né? Que é aquela em que traz o conhecimento e a realidade virtual para dentro de sua casa, né? Para você inclusive poder acessar o conhecimento, acessar as informações e, obviamente, as imagens sem, né, necessariamente ter que sair do seu isolamento ou do seu distanciamento social. Então, na dissertação é trazida esse ponto, um projeto, né, que usa o celular, né, um smartphone e um óculos de realidade aumentada e que propicia esse acesso, né, ao zoológico de realidade virtual em casa, né? Obviamente, todos os exemplos que eu trouxe são exemplos de locais que foram onde se instalou o zoológico de realidade virtual, e você tem que ir como um passeio, como uma atividade de lazer e de conhecimento e de educação ambiental, porque essa é exatamente a justificativa utilizada pelos jardins zoológicos atuais. Não quero deixar de mencionar que isso vai ter, obviamente, um custo, né? A tecnologia virtual ou de realidade virtual, ou todas as outras que eu menciono na dissertação, elas são custosas, né? Mas o custo vai trazer, obviamente, vai ser superado pela aplicação, pelo investimento que se tenha, pelos recursos que se consiga captar e, obviamente, pela sensibilidade de se fazer algo diferente, né, para superar o que se tem. E o que se tem o que se tem é violador, né? O que se tem é vilipendiador. Então, vai ser preciso, professora Letícia, necessariamente se aliar à sensibilidade, à popularização dessa informação, o direcionamento para gestores, legisladores e empresários, e para que isso seja possível de se implantar.
Mas eu não acho, por óbvio, e a professora já ressaltou, que isso é impossível. Isso é viável, até porque eu trago exemplos de implantações concretas que já ocorreram. Agradeço muito aos comentários da professora. Obrigada, Rafael. Estou satisfeita até agora. Eu agradeço a professora Letícia e convido o professor Heron Gordilho para tecer os comentários sobre o trabalho do professor Rafael como avaliador do nosso programa. Professor Heron. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Tagore, boa tarde, professora Letícia, boa tarde, Rafael, aqui eu parabenizo, boa tarde a todos toda a plateia que está assistindo essa defesa de Rafael, e dizer aqui do prazer da minha participação nessa banca, eu que estou estreando aqui a minha bancada no meu quarto, ou seja, a realidade virtual aí já fez uma mudança aí na minha vida, que eu estava fazendo tudo aqui no banquinho, com o computador na mão, todo torto. Aí eu tirei a biblioteca que eu tinha aqui, acomodei os livros em algum lugar e comprei uma mesa. Então, eu posso botar o computador aqui, o iPhone aqui, o iPad aqui, o iPhone aqui, a televisão ali, ou seja, estou numa situação bem legal do que eu estava antes. Pronto, né? para virar digital influencer, então, Heron. De outro digital. Então, estreando aqui a minha bancada nova, né? No meu estúdio aqui, meu gabinete, que logo, logo se transformará também no estúdio musical, porque eu produzi tudo aqui dentro. Até que minha esposa reclame, né? Que eu fico o dia todo trancado aqui nesse estúdio, dando aula, trabalhando. Mas vamos lá. Rafael, você mostrou, desde aquele Rafael que eu conheci ali na especialização aí da Católica, lá da Católica, né, que eu confundo, lá da Católica, e agora você, quero aproveitar para parabenizar o professor Tagore aí, nomeado novo coordenador do PPGD da UXAL. Então, eu identifico muito o Rafael, a Católica, porque conheci Rafael da Católica e está agora da Federal. Aí se inverteu aí um pouco. Agora é meu chefe da Católica e Rafael está na Universidade da Federal. Então, o que aconteceu? Rafael, você realmente mostrou aí que você está no caminho bom, né? Você está entendendo a regra do jogo, né? Na universidade, né? Tem gente que demora muito a entender. Os que entendem primeiro, os que entendem mais rápido se dão melhor. Tagore é um exemplo aí, professor Tagore, de que entende rápido a regra do jogo acadêmico, né? E aqueles que não conseguem entender ficam dando murro em ponta de faca, tem mais dificuldade, mas cada um tem sua história, né? Mas você está se mostrando um bom aluno, porque às vezes na academia é melhor entender as regras do jogo do que entender do conteúdo do jogo, né? Não é, professora Letícia? Do que está... O conhecimento ele é importante, mas ele não é o definitivo. Quem está dizendo tudo isso aqui, eu sou um pera papagaio, viu, gente? É Pierre Bourdieu, né? Ele disse isso, foi Pierre Bourdieu, não foi... Eu estou simplesmente passando o aprendizado que eu tive com ele. Bom, então você aí cumpriu, ouviu o seu orientador, ouviu o seu co-orientador, ouviu a sua co-orientadora aí, porque participou da qualificação, e foi ali cumprindo tudo ali direitinho, né? E isso é importante, isso mostra a maturidade política, né? Isso mostra a maturidade acadêmica, né? E que o grande problema do mundo acadêmico, como na vida toda, é você querer ser o que você não é. Né? Isso gera um problema muitas vezes. Embora todos nós tenhamos os nossos sonhos, os nossos desejos,
Mas a gente tem que saber esperar a hora, esperar o momento, sem querer passar por cima, né, dos rituais de passagem que a academia tem e que tudo na vida tem, né? Bom, então, isso para dizer que o seu trabalho está muito bom, você realmente amadureceu, você está num nível bom de produção, já produziu o livro, já coordenou o livro. Eu pensei que você ia dar trabalho. Quando eu vi você coordenando o livro, antes de terminar o trabalho, eu digo, meu Deus do céu, esse aí já está querendo, antes de... já está querendo passar... já não vestiu nem a sandália, já está querendo calçar a botina. Eu fiquei muito com medo, né? Você lembra quando você pediu para fazer o prefácio? Eu respondi fui até deselegante, mas preocupado com isso. Eu prefiro que você faça um bom trabalho a estar escrevendo o livro, ou estar coordenando o livro, né? Mas você acabou fazendo um trabalho bom, um trabalho decente, enfrentando o problema. Depois da qualificação ainda melhorou. Mas como você sabe que a função aqui é um rito de passagem, a função aqui é testar se esse conhecimento, se essa maturidade, ela tá firme mesmo, ou é uma maquiagem, né? Ou se você está realmente só. Porque diz que a dissertação, o trabalho está bom quando você sabe mais do que o seu orientador sobre aquele tema, né? No seu caso, sabe mais sobre os seus orientadores, né? Porque você teve 2 orientadores, então você é aí que começa o trabalho, está pronto. O trabalho, a dissertação mestrado está pronta quando você sabe mais que seus orientadores, seu orientador. O título você realmente melhorou muito, né? Melhorou muito. Mas aí fica a pergunta. Você falou em zoológico e realidade virtual. Qual a diferença entre... Você não podia dizer zoológico remoto, não podia dizer zoológico digital, você não podia dizer zoológico eletrônico, você não podia dizer zoológico cibernético. Qual a diferença entre essas palavras que a gente ouve tanto aí? Remoto, digital, eletrônico, realidade virtual, cibernético. Então, eu queria que você me mostrasse se você domina aí essas, né? Que no mundo, já vi que startup você sabe, já fala uns termos aí que estão na moda aí, nesse novo mundo que nós estamos vivendo, né? Então, segundo, Rafael, dá para ligar a câmera? Porque senão fica Minha câmera está ligada, professor. problema, né? Tá ligado, acho que a internet está caindo e voltando às vezes. Tô aqui lhe ouvindo. Então é todo mundo. A sua também está agora. Não sei se a minha caiu também. Mas é isso mesmo. Mas continua. Segundo ponto. É sobre método. Segunda questão é o método. Tinha falado na qualificação que você escolheu o método hipotético dedutivo. O método hipotético dedutivo, a gente sabe que é de Karl Popper, né, que ele utiliza, naquela crítica dele, as ciências, os paradigmas, né? E eu tinha falado que o grande problema hoje é que todo mundo escreve trabalho jurídico e não cita os métodos jurídicos. Parece que o pessoal do direito pirou depois de Kelsen, que está todo mundo, professora Letícia, com o método, usando o método, votou pior do que porque Kelsen tentou acabar com isso, né? Dar uma direção para o mundo jurídico. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, que Kelsen entrou em decadência, a turma abriu, escassou mesmo. Então, cada um usa método da matemática, método da sociologia, método da antropologia, e método... a gente vê tudo menos método do direito. O professor Creu, um artigo muito bem entre o desdém, né? E a questão, ele deixa muito bem claro que, na vida real, os juízes, 90% das sentenças são dadas em cima dos métodos jurídicos, os métodos conhecidos, lógico sistemático, gramatical, etc, etc. Mas quando você pega a doutrina, pega os trabalhos, cada método, parece que o cara tira, né?
da baú. Então, você aí veio com o método hipotético dedutivo. O método hipotético dedutivo, a gente sabe que é um método que está muito ligado à filosofia, mas principalmente às ciências duras, né? Basta dizer que esse foi o método que o Jenner aplicou para descobrir a vacina contra a varíola. Então, porque ele exige uma série de fatores que por exemplo, se você pegar ali, vai dizer, fazer observações, organizar observações e hipóteses, está em Lakatos, né? Testar essas hipóteses em observações anteriores, modificar hipóteses originais, se assim fizer necessário, fazer previsões baseadas em hipóteses, testar conclusões. Eu queria que você me dissesse onde é que está esse método aí, se você seguiu isso que a gente chama de método hipotético dedutivo, né? Onde é que você testou as conclusões, onde é que você fez esses, né? Isso estrutura, porque se você for levar nesse próprio livro de Dakota, as etapas dela, ela define bem, que é a colocação do problema, depois vem a construção do modelo teórico, depois vem a dedução das consequências particulares, depois vem os testes de hipótese, cada um, né, baseado com vários subitens, né? Seleção dos fatores pertinentes, invenção das hipóteses centrais dessas suposições auxiliares, procura dos suportes racionais. É um método todo, né, complexo, previsto, etc, etc. Né? Eu queria que você me provasse onde é que você usou esse método, essa estrutura metodológica que você se propõe a fazer aí no seu trabalho. Como você estava dizendo que quando a dissertação está madura, quando o orientando sabe mais do que o orientador, quando eu fui desmontar a biblioteca aqui para montar aqui digamos assim, meu estúdio, aqui minha mesinha de trabalho, eu tive que jogar muita coisa fora. Muita coisa fora mesmo. Joguei uns 5 sacos de boa parte de Xerox. Eu disse, poxa, Xerox, muita coisa já está disponível na internet, muita coisa está na biblioteca que eu não precisava mais manter, né, em papel. Né? Então, seria só que ficasse o mesmo essencial. Minha biblioteca da sala, que toma a sala toda, ela já tá com 2 camadas de livro. Não tem mais como colocar livro, eu estou colocando 2 livros. Então, eu comecei a fazer seleção. Muita coisa joguei fora com pena, mas tinha que jogar mesmo, que já não. E eu descobri 2 artigos sobre zoológico que você não cita no seu trabalho. Vou até mandar aqui para você agora. E não é numa fonte de outro mundo, não. Está numa fonte bem disponível, né? Que é a Revista de Direito Ambiental. Que é a Revista de Direito... Deixa eu mandar aqui para você. Que é a Revista de Direito Ambiental. Entendeu, Rafael? Você não pode fazer um trabalho desse sem fazer uma pesquisa ali nos arquivos. Você podia fazer essa pesquisa antes, online. Eles não disponibilizam online, como a nossa revista, os artigos, a revista, né? Mas a biblioteca da UFBA tem todos os arquivos, que inclusive eu consegui a partir de uma transação penal, que a empresa doasse todas as revistas, você encontra lá. Talvez os últimos anos também não tenham, porque foi uns 2 anos atrás. Então, tinha tudo isso disponível. Você podia pesquisar primeiro e ver. O artigo e é bem em cima do seu tema. Wilson Luiz Bonalume. Ele é advogado e professor de Direito em São Paulo. O artigo se chama Santuário e Refúgio da Fauna Silvestre, Reserva Particular da Fauna e Flora. Então, ele está ali discutindo o santuário, né? Uma revista bem conhecida. Então, peguei lá na biblioteca da UFBA, não é de outra biblioteca, é da onde você está, né? Mas realmente está agora na pandemia, que você não pôde ir lá, tem essa, realmente, mas você tem essa disponibilidade desses artigos, pelo menos saber que ele existia, né? E ter
né, de alguma forma, procurado incluir esse na sua biografia, porque, pelo que eu vi, boa parte aqui você citou muita gente ali, colocou muita gente ali na bibliografia, mas você me garante que se eu for... todos que estão na bibliografia estão citados, né? Então, né? Então, eu vou confiar em você, que é difícil a gente fazer esse resgate. E notei que você, em relação às NUC, você realmente fala lá no artigo 193, nós tínhamos falado sobre essa demanda que existe em relação a saber se o zoológico foi revogado pela SNUC ou não. Então, você só faz uma citação ao autor e não enfrenta o problema. Coloca na nota de rodapé, diz que tem um autor que diz que realmente há de ser revogado, não bota isso nem no corpo. Coisa importante que podia estar no corpo do texto, você bota lá na nota de rodapé, você não coloca, não cita no texto, você diz aqui, no ano do Conselho Nacional, né? Todavia, José Eduardo Ramos Rodrigues adverte que a Lei Federal 9.985, que institui o sistema, e só coloca isso. É uma notícia. Não é função do jurista dar a notícia. Né? O jornalista, sim. Ele tem que, se é um problema jurídico, está revogado ou não, ele tem que citar e resolver o problema, enfrentar o problema, né? Para dizer se está revogado ou se não está. Né? Não simplesmente colocar nota de rodapé. Né? Então... E daí você vai dizer, pô, não, claro, não é seu problema central, não é seu problema central. Né? Mas é zoológico. Tem alguém que está dizendo, tem pai do doutrina dizendo que o que você está defendendo, que a sua tese, não existe. O cara está dizendo que o carro que você está escrevendo sobre esse carro da Fiat, modelo tal, não existe, nunca foi fabricado. Porque se foi revogado, não existe no sistema. Entendeu? Não é nenhuma coisa secundária. Né? Isso é uma coisa fundamental para o seu trabalho, porque ela vai no âmago do seu trabalho. Você fazendo trabalho sobre uma lei que o Supremo Tribunal Federal disse que é inconstitucional, revogou, sobre uma lei que está revogada. Então, foi como quando eu escrevi com o Vicente sobre a capacidade processual, sobre aquele decreto 24.000 e tanto lá de Getúlio Vargas. Entendeu? Eu tinha que dizer, olha, foi revogado, já entende que foi revogado, mas muita gente entende que não, você tem que enfrentar esse problema, porque ele está na raiz ali do seu problema jurídico a enfrentar. E por fim, a última pergunta, e aí já é uma pergunta, você fala aqui do zoológico, você sente falta também do TAC, viu? Você não analisou o TAC, até para criticar aquele TAC que foi feito no caso Suíça. Você vai ter, na hora você vai até para criticar, porque talvez tenha sido um TAC benestarista, muito conservador. Mas a academia é esse lugar para criticar também, né? Não é somente para... E você falou de vários zoológicos do mundo todo, esqueceu do zoológico da sua terra, da sua cidade. Né? Só faltou ser do seu bairro. Se você morasse em Ondina, o zoológico estava no seu bairro. E que foi feito ali né? Teve a participação de seus orientadores. Acho que... eu acho que é aí que você... Né? Que foi anterior a todos essa discussão aí, né? Então, faltou aí esse ponto. E, por fim, mais uma pergunta, que você fala nessa questão aí desse zoológico, do santuário, que também você não... Tudo bem, foi uma visão patológica. Se você acha que todos os animais, né, já que a perspectiva você falou em Kant, em Tom Regan, né? Porque Tom Regan fala apenas nos mamíferos. Mas se você vai além de Tom Regan, acha que todos os animais devem ser sujeitos de direito, né? Considerando a teoria dos direitos. Mas, enfim, você está de parabéns aí, mostrou maturidade, muita citação, né? Muita nota de rodapé, como deve ser um trabalho acadêmico, né? Um trabalho acadêmico que se escora no trabalho de outros que vieram antes de você, né? Que mostra aí compromisso acadêmico e, portanto, você está de parabéns. E são essas minhas questões, professor Tagore. Devolvo a palavra, agradeço ao professor Heron, devolvo a palavra ao candidato Rafael Leal.
Professor, muito obrigado. As observações, eu vou trazer todas as considerações aqui a respeito do que o senhor falou. Inicialmente, a primeira consideração foi uma pergunta, um questionamento sobre o que seria ou por que eu adotei a expressão zoológico de realidade virtual, inclusive sendo ele o título, né? Exatamente o que é, né? Então, assim, realidade virtual, segundo as pesquisas que eu utilizei, segundo eu, inclusive, coloco na minha dissertação, ela é um gênero, né? Ela é um instrumento, um mecanismo de simulação ou de representação da realidade, vamos dizer assim, real, né? Porque antes só existia realidade no sentido real, e aí quando a sociedade começou a simular ou a representar esse ambiente que existe materialmente e trazê-lo num outro ambiente, que é o que o Fiorillo, Celso Pacheco Fiorillo traz, que é o digital ou o ambiente virtual. Então a gente tem aqui uma realidade, é o Google aqui, uma realidade simulada, uma realidade representada em um outro contexto, em uma outra plataforma de, vamos dizer assim, de vivência. E por que eu digo vivência? Porque a partir desses instrumentos ou desses métodos de realidade virtual, a gente consegue, por exemplo, ter nossos estímulos sensoriais ou ter nossos sentidos estimulados. Então a gente tem aqui, e sendo a realidade virtual um gênero, ela tem algumas espécies, algumas derivações, como, por exemplo, a realidade aumentada, onde você tem a extrapolação, né, o mais próximo do real, a realidade mista, onde você associa uma realidade aumentada com uma realidade mais virtualizada, no sentido de não estar tão aumentado assim, né? Ela mistura as duas conotações. O 3D, ou as 3 dimensões, o 4D, que também são espécies de realidade virtual. Ou seja, professor, eu diria, segundo, inclusive, eu trago na pesquisa, todos esses instrumentos ou esses mecanismos que propiciam a representação da nossa realidade através da utilização de tecnologia podem ser enquadradas como no gênero realidade virtual. E a ideia de utilizar o virtual é justamente porque para delimitar que não é o real, é a representação dessa realidade, é a representação dessa vivência real, através de uma simulação ou de uma outra abordagem que não, obviamente, o que a gente vive no concreto. Esses estímulos sensoriais ou esse estímulo dos sentidos, ele é feito, inclusive, com a utilização de instrumentos, como óculos, como telões, como grandes telas, como no caso do 4D, ou então até no caso do zoológico virtual do Japão, a gente tem, inclusive, a simulação do frio da Antártida, né, da Antártica, do ambiente em que se tem em que se viveria se estivéssemos naquele local. Então, essa é a conotação e a justificativa de ter utilizado a expressão realidade virtual, né? É uma expressão já consolidada na área das tecnologias e se entende como gênero de muitas espécies e muitos instrumentos. Vamos lá. O método hipotético dedutivo, professor, eu fui para... Quando foi identificado na qualificação que o método colocado lá, né, atribuído a essa pesquisa, foi equivocado, obviamente, e imediatamente foi reconhecido por mim e pelo professor Tagore, que aquele método era muito cartesiano e ainda incompatível, né? E aí, baseado nisso, eu precisei fazer o trabalho contrário. Uma vez que a dissertação já estava escrita, eu fui me aprofundar no que eu fiz para essa dissertação estar escrita. Como foi o meu trabalho nessa pesquisa. E eu encontrei o hipotético dedutivo
Encontrei, inclusive, as definições de Lakatos justamente como o método que mais se enquadra, junto com o método de Thomas Kuhn, no que se refere especificamente ao seguinte. Eu elenquei hipóteses, essas hipóteses estão aí definidas na minha introdução, e eu fui testando, no decorrer da pesquisa, inclusive eu ainda era seu orientando, no decorrer da pesquisa eu fui testando essas hipóteses e confirmando com a chegada dos artigos, com a chegada da bibliografia que me vinha a ser introduzida no trabalho, na dissertação. Então, eu elenquei, travou aqui, eu elenquei algumas hipóteses, e essas hipóteses acabaram sendo confirmadas no decorrer da própria dissertação. Como hipótese, eu, por exemplo, sustentei que os animais são detentores de valor intrínseco, bem como possuem dignidade própria, que não depende, tampouco se confunde com a dignidade da pessoa humana. Isso foi testado, seja nacionalmente, seja internacionalmente, por exemplo, com o reconhecimento em outros países, Suíça, Egito, Alemanha, em outros países, da dignidade animal, inerente, intrínseca, e inclusive no aspecto infracondicional, também sendo reconhecido como sujeitos e não coisas. A outra hipótese é os jardins zoológicos possuem raízes históricas bastante antigas e atualmente são identificados como espaços de educação ambiental. Isso também foi confirmado, testado, retestado e confirmado com a pesquisa histórica, né, onde eu verifiquei que a raiz histórica, somente quando a gente vai apurar o gênero coleção de animal, né, o jardim zoológico como coleção de animal, é de origem neolítica, né, então é muito mais antiga. Outra hipótese é o exibicionismo e a restrição dos zoológicos por si só violam a dignidade e prejudicam estes seres também de maneira objetiva. Também foi confirmado isso aí, testado, retestado e confirmado, com, por exemplo, trabalhos que atestam o efeito, por exemplo, material com o ruído das visitações, com o ruído na exibição, com a presença de humanos olhando os animais, isso já afeta, traz insegurança para o animal, ele deixa de comer, ele deixa de se reproduzir, né, de acasalar, de se reproduzir, e isso gera a confirmação dessa hipótese. A última hipótese, a penúltima, é se existem alternativas não cruéis, plausíveis e possíveis, em substituição ao modelo atual. E eu trago duas grandes alternativas, que é o Santuário de Animais e o Zoológico de Realidade Virtual, e confirmo essa hipótese. Por último, já se observa um movimento de superação dos jardins zoológicos no Brasil e no mundo, e eu trago iniciativas da Costa Rica, que foi, inclusive, um dos primeiros países a extinguir, até a iniciativa administrativa de extinguir o zoológico no seu país, terminou sendo prejudicado por uma decisão judicial que barrou por 10 anos, né? E eu testei essa hipótese e, com a pesquisa bibliográfica, me veio a resposta e a confirmação dessa hipótese. Então, eu posso sustentar aqui que esse método hipotético, em que pese, professor, não seja o método efetivamente jurídico, para a minha abordagem, que também traz conotações não jurídicas, foi essencial, principalmente no que se refere à confirmação da existência de paradigmas e à superação desses quando a gente traz, por exemplo, Thomas Kuhn, né? Então, eu reconheço que são paradigmas que existem, reconheço que eles devem ser superados e aponto alternativas para isso. Então, essa foi a conclusão, a consideração 2. Professor, eu tenho que considerar, em relação à sua observação 3, sobre a citação desse artigo, de que, ponto 1, professor, eu não o citei por aspectos concretos e práticos. Como o professor bem falou, a gente não tem acesso virtual, a não ser que assine a revista de Direito Ambiental, né, a RDA. E ele não tem essa disponibilidade online. Além de que, professor, a minha construção e a minha produção dessa dissertação foi preponderantemente de 2020 e 2021, né, em que, pese eu tenha entrado em 2019.2, eu fiz o tirocínio em 2019.2,
Veio 2020 e veio pandemia, a gente não tem acesso à biblioteca da UFBA. Então eu não tive como ter acesso a esse... Estou aqui, na verdade, justificando a ausência, né? Reconheço a importância desse artigo, mas justifico que só não está aí, provavelmente, porque eu não tive acesso à biblioteca da UFBA. Se vocês, professores, forem analisar as minhas referências, preponderantemente, talvez eu diga, são virtuais, né? São livros, são artigos científicos, né? Mas são virtuais porque eu corri, assinei, inclusive, algumas plataformas para poder ter acesso a essas obras que só estavam... Comprei e-books, né? Por sugestão do professor, comprei e-book da França, né, na Amazon, então eu fui comprando, adquirindo, mas não tive acesso de fato a isso, então já faço essa justificativa. E todos os que estão na bibliografia, professor, todos foram citados, inclusive foi feita a revisão disso, e todos os links que foram citados estão ativos também. Tive esse cuidado, tanto eu como a pessoa que fez a revisão. Antepenúltimo, o Snook, professor, eu não trouxe essa, também tem que fazer justificativa, eu não aprofundei isso, né? Talvez o texto tenha que haver aí o que eu vou dizer agora. Eu não trouxe esse aprofundamento porque esse autor fala que a lei do Snook, que instituiu o Snook, revogou a resolução CONAMA que previa a lei dos zoológicos, que previa os jardins zoológicos, porque existia uma resolução do CONAMA que tratava sobre esse espaço, né, essa instituição Jardim Zoológico. Mas essa lei do Snook não revogou, e esse autor menciona, né, eu tenho que ser mais expresso nessa nota de rodapé, se for para ser mantida em nota de rodapé. Essa lei do Snook não revogou a lei dos zoológicos. Os zoológicos são regidos, eu trago isso na dissertação, por uma lei própria, que inclusive é anterior à Constituição, né? Mas há quem sustente que tem aspectos inconstitucionais nessa... Inclusive um artigo do professor Daniel Braga Lourenço sustenta isso, é citado no texto, mas ela é vigente. E de que forma... E além dessa lei dos zoológicos, também há previsão em outras resoluções do CONAMA. Então, não dá para se entender, talvez tenha que ser mais taxativo nessa nota, ou até na incorporação do texto, que não dá para se entender, pelo menos a priori, dentro de uma abordagem de pesquisa a priorística, não dá para se entender como revogado o Instituto do Jardim Zoológico. Então, é por isso que eu mantive o Jardim Zoológico como objeto da minha pesquisa, né? E o TAC, né? O TAC, eu menciono ele também, né? O TAC foi formulado. Eu menciono isso como uma iniciativa, né? Eu menciono isso como iniciativa. Preciso só recordar, eu acho que eu não faço a crítica que o senhor propõe, que é a crítica de ser, de fato, benestarista. Por quê? Porque há uma proposição, ou há proposições de adequação do espaço para melhor atendimento da convivência animal. Mas a minha proposta é de que esses espaços nem poderiam existir, porque a submissão desses animais ao enclausuramento e à exibição diária é por si só violadora. Então, o TAC, por isso que eu preferi trazê-lo reconheço a existência dele, menciono ele, mas trago ele numa condição de nota de rodapé. E, por fim, uma pergunta que, para ser final, é a mais importante de todas, é se eu considero que os animais, todos eles, são sujeitos de direito, ou poderiam ser, ou deveriam ser. Professor, de tanta pesquisa que eu fiz, inclusive suas próprias pesquisas do professor Tagore, a abordagem dos artigos que eu trouxe da professora Letícia, eu posso entender que eu, né, talvez trazendo a discordância de outras vertentes, entendo que os animais sujeitos de direito, primeiramente eu entendo que se a gente for abarcar nessa sustentação todos os animais propriamente, a gente vai acabar indo num cenário infinito. Então eu sustento uma mescla de Tom Regan
com o Steven Wise no sentido de reconhecer que há níveis, né? O Steven Wise traz tabelas, ele entabela esses níveis de senciência, ou níveis de consciência, e eu diria que, para mim, os animais sujeitos de direito são aqueles que preponderantemente são sencientes, que podem demonstrar, sentem, demonstram, manifestam, repelem, reconhecem. Todos esses são sujeitos de direito, já são reconhecidos porque, obviamente, sentem ao ser submetidos à crueldade, né? Todos esses sentem ao ser submetidos à exibição, todos eles sofrem ao ser exibidos, todos eles passam a ser prejudicados porque sentem, porque têm senciência. Então, a minha ótica, a minha abordagem e o meu entendimento é nesse sentido. Correndo o risco de ser criticado por aqueles mais expansivos ou mais que abrangem mais essa conotação de sujeição ou de sujeito de direito. E é justamente, para terminar, essa perspectiva que eu trago para a dissertação. Porque quando eu digo que os animais têm a sua dignidade violada, e apresento que a dignidade pode ser violada no campo abstrato, ideológico e filosófico, e no campo material, eu trazendo pesquisas de efeitos nocivos aos animais, esses efeitos nocivos são para animais sencientes, né? Então, basicamente, são essas as minhas considerações, e eu agradeço demais, professor Heron, a todas essas abordagens. Espero que eu tenha atendido a todas as suas considerações e a todas as considerações trazidas. Muito obrigado. Professor Heron. Rafael, acho que você sai muito bem, viu? Você apresentou suas defesas muito bem, que é importante. Você não está desacompanhado, tem gente, o Daniel Licori já apresenta esse método, o teste dedutivo, muita gente. O próprio Horácio Vanderlei defende ele, mas numa perspectiva filosófica, né? Essa ideia de que eu apresento a hipótese e o outro que testa antes de eu fazer a hipótese. Realmente é uma capacidade de construir aí bem legal, mas você saiu muito bem. No final você toca num ponto aí em relação à ideia de você tá com você disse que estava com Wise, com Reagan e com Singer ao mesmo tempo, porque o Wise fala em consciência, Singer fala em Reagan fala em consciência, Singer fala em autonomia e Singer em ciência. E ainda tem sensibilidade. Qual o seu conceito dessas coisas aí diferentes? Que, pelo que você falou, parece que é a mesma coisa. Sensibilidade, ciência, consciência, autoconsciência. Para você é tudo a mesma coisa? Ou... Porque cada um defende uma coisa aí, diferente. E que, portanto, se aplicam a animais, diferentes animais. Mas isso aí, ó, se você quiser responder, responda. Porque não é o tema do seu trabalho, você não está trabalhando com filosofia. Eu acho que vou me dar por satisfeito, professor Tagore, porque eu não vou. Acho que está suficiente, eu estou satisfeito. Esse não é o eu agradeço, professor Heron. E desde já, como orientador, vou começar a tecer considerações sobre o trabalho do Rafael, agradecendo primeiro a professora Letícia Albuquerque, professora da Federal de Santa Catarina, por estar aqui avaliando o trabalho do Rafael, o professor Heron também, por estar aqui nesse momento como avaliador do trabalho do Rafael, e aqueles que estão aqui assistindo, né? Temos mais de 20 pessoas assistindo o trabalho do Rafael e a sua defesa. Eu sempre, quando começo a atividade nesse período de pandemia, eu falo sobre minha solidariedade com os mais de 420 mil mortos e famílias afetadas nesse período.
Eu gosto de sempre pontuar isso para a gente entender que cada família, cada pessoa dessa é um mundo que foi afetado durante esse período. Então, quando a gente está num evento como esse e vê grande número de pessoas interessadas, participativas, a fim de compreender, com ânsia de buscar o conhecimento, isso deixa a gente bastante alegre enquanto professor. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Rafael, eu acho que a sua vinda para mim, enquanto orientando, ela pincelou um momento de amadurecimento de nossos grupos de pesquisa aqui na Federal da Bahia, quanto na Católica de Salvador. Tanto eu quanto o professor Heron, a gente faz parte dos 2 grupos de pesquisa. Iniciamos lá na Católica de Salvador o programa de pós-graduação, mestrado, com uma linha de pesquisa desenvolvendo o meio ambiente, a questão animal e agora a questão do direito da natureza. Discutimos, eu desde a época de estudante, professor Heron como professor, eu como estudante na Universidade Federal da Bahia, agora fazendo parte do grupo. Cada um, o professor Heron lidera os 2 grupos, eu lidero os 2 grupos de pesquisa, ou seja, tem sido uma parceria bastante exitosa, seja na Federal, seja na Católica. E eu digo isso porque quando você veio para cá, evidenciou algo que eu e o professor Heron temos conversado bastante sobre nossos orientandos. Geralmente, toda a banca que o professor Heron tem orientando na nossa área de pesquisa, ou toda a banca que eu tenho, um ou outro participa. É muito mais do que uma relação de amizade, uma relação de companheirismo, há também uma relação aí de cada um evidenciar ou mostrar o ponto cego do outro. Que o que é isso? É evidenciar que, olha, tem coisas que a gente pode ir mais adiante, tem coisas que o outro pode ir mais adiante, e nisso a gente acaba avançando. E eu percebi isso muito no seu trabalho, porque você, para mim, ele culmina um momento de amadurecimento. Tanto eu quanto o professor Heron, a gente está tendo certas dificuldades no processo de orientação, seja na Federal, seja na Católica. Às vezes, esse período de pandemia criou uma certa dificuldade na grande maioria dos orientandos, criou uma certa dificuldade na grande maioria das defesas. Questões fora da vida acadêmica têm interferido diretamente na vida acadêmica, têm interferido nos prazos, têm interferido na pesquisa, tem interferido, você trouxe uma questão, professor, eu queria ter ido na biblioteca, mas ela não podia porque ela estava fechada. Então, tem interferido diretamente na forma da gente fazer pesquisa. E quando você chega agora nessa conclusão, evidencia também que tudo isso é possível, Rafael. Evidencia que quando eu percebi seriedade, você, com toda a dificuldade, acabou de ter uma filha, acabou de estar com as dificuldades de um relacionamento com um filho pequeno no momento de pandemia, e mesmo assim, com essa dificuldade, você percebe que em alguns momentos eu recebi artigos que eu nem conhecia, eu recebi artigos para aprimorar e aprofundar na área de pesquisa. Eu acho que o grande desafio de sua pesquisa, e que eu vi enquanto orientador, foi principalmente organizar as ideias. Eu acho que no mestrado, o grande desafio da gente é organizar a ideia e colocar todo aquele conteúdo que você conseguiu absorver nesse período do mestrado de forma suficiente para que o leitor compreenda o que você quis pesquisar. Isso você fez, eu posso lhe dizer, isso você fez com êxito. Você conseguiu fazer um recorte, um ponto principal. Aqui eu queria deixar pontuado a importância da comunicação que você teve durante todo o processo de orientação com o professor Heron também, no momento em que houve a distribuição de bibliografia, houve a distribuição de material. Acho que esse é um ponto importante a ser pontuado. E não apenas isso, é a forma que você aceitou a orientação. E aqui, já quando estava comigo, todas as vezes que eu lhe pedi para fazer algo, você fez sem pestanejar, professor Heron. É como se eu disser, como se o processo de orientação ele pudesse ser feito de forma mais rápida e mais contínua.
Então, quando isso começou a fluir, eu percebi que o seu trabalho ele se desenvolveu a ponto de poder vir para uma defesa a uma semana da qualificação. A gente qualificou tem uma semana e você trouxe o trabalho já organizado, já revisto, já revisado, uma semana depois do que você qualificou. Então, agora, eu acho que o grande passo para um futuro projeto de pesquisa, uma futura área de atuação, é você absorver o que está sendo dito aqui por essa banca, principalmente começar a entender que a gente faz pesquisa e academia também, de forma a reforçar os trabalhos que vêm sendo produzidos. Ou seja, o que o professor Heron quis dizer para você é que você está saindo dentro de um dos grandes centros de pesquisa de direito ambiental e animal do Brasil. Então, evidencie isso em sua pesquisa, evidencie isso em suas referências, evidencie isso na sua forma de pesquisar. Coloque, isso foi o ponto que a professora Letícia falou na sua qualificação, coloque isso no seu trabalho, porque a pesquisa, você agora vai abrir espaço para que outros possam ser lidos, outras pessoas possam ser lidas, outras pessoas possam ser citadas, referenciadas, e vistas dentro desse grande centro de pesquisa. Então, eu acho que esse é o papel principal. E como um ponto que eu acho que você poderia aprofundar um pouco mais, é você trazer todo esse seu mecanismo, e aqui já dizendo para o futuro, de um zoológico virtual, de um zoológico que permita... Eu lembrei aqui, professor, o Museu de Arte Natural em Nova York, que é uma coisa de outro mundo, entendeu? Mas a realidade brasileira é uma outra realidade. Entendeu, Rafael? Então, é bom também que, para suas pesquisas futuras, você traga também como é que a gente pode adaptar essa realidade dialógica, digital e virtual às necessidades e às questões sociais brasileiras, em que não se tem dinheiro para compra, se diz que não tem dinheiro para a compra de vacina, se diz que não tem dinheiro para a educação, se diz que não tem dinheiro para a saúde pública. Aí a questão que fica também é como é que a gente vai implementar um museu de arte natural, entendeu? Nessa performance em cada zoológico de cada cidade que exista no Brasil. Então, acho que essa é uma questão que você pode amadurecer para uma futura pesquisa, como é que a gente pode pensar isso no modelo brasileiro, entendeu? No modelo brasileiro, no pensamento do Sul, e como é que a gente pode avançar nessa perspectiva. Eu devolvo a palavra para você, para considerações rápidas, Rafael, que eu vou me reunir com a banca. Professor Tagore, eu agradeço muito, eu vou começar agradecendo ao professor Heron, para o qual eu prestei seleção de mestrado, para o qual eu fui aprovado, né, e que desde o início da primeira reunião já me abriu os olhos para o que é o mestrado, né, peraí, você tem que ter uma delimitação, peraí, é isso aqui, é isso ali, me trouxe materiais preciosos, viajou para a França para fazer o pós-doc, um outro pós-doc dele, me mandou de lá, sempre antenado. Eu estava comentando recentemente que ele mandava para mim, sempre que via zoológico, acho que ele lembrava de mim, aí mandava uma notícia, a Campinas aprovou uma lei de extinção zoológica, aí mandou para mim no Facebook. Então, assim, fora os livros que ele me indicou, trouxe para cá, inclusive, eu peguei, tive acesso. Então, agradecer de antemão ao professor Heron e lhe agradecer, professor Tagore, se você, né, vamos falar você, né, tem elogios em relação a esse... Por me adotar. Por me adotar, né, na impossibilidade, né, insuperável aí, né, intransponível do professor Heron, de me acolher na sua orientação. Nesse processo de orientação que eu pude vivenciar, ter sido muito dinâmico, muito objetivo, né? Suas respostas também, assim como as minhas, eram muito rápidas, então eu não tinha tempo para fugir disso, né? Então,
Eu agradeço muito. A organização das ideias foi muito também a partir da a nova organização das ideias, né, com essa nova orientação, foi muito importante, né? E especificamente em relação à pandemia, fazer essa dissertação na pandemia foi diferente. Talvez o mecanismo seja outro, né? Fazer essa dissertação com uma gestação da minha esposa, né, foi diferente, é inesquecível. Com a filha nascida também foi muito diferente. O professor Heron elencou também que nas experiências dele foi igual, né? Então, mas ainda assim, né? E eu tenho que elencar aqui uma frase que o professor Tagore estava sugerindo, né? Que eu leve adiante isso, e que minha pesquisa tem sempre nesse sentido. Mas, professor Tagore, eu vou ler uma frase que é atribuída a Newton, que é o seguinte: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Então, estar na UFBA, ter sido orientando do professor Heron, ser seu orientando, ter tido essa banca, ter tido as disciplinas que eu tive, e isso me fez produzir essa dissertação, mas foi por ombros de gigantes que me acolheram e que me levaram para frente. Então, agradeço muito, agradeço a presença de todos que estão assistindo. Considerações rápidas, né? Agradeço a minha família, a minha mãe, meu irmão, minha cunhada, minha esposa, que essa aí eu já falei na qualificação, né? Encarou uma barra de em vários momentos ter que estar sozinha com Martina para eu poder escrever, peraí, rapidinho, vou fazer mais uma sessão. E ela falava, não, meu amor, vá lá e faça, e é isso aí, tem que ser reconhecido. Fora todos os amigos e tudo mais, mas que já estão devidamente agradecidos no texto. Muito obrigado, professores. Professor Aron, a gente vai. É melhor fazer como? A gente faz pelo. Vou fazer uma videochamada no WhatsApp. Melhor. Viu? No WhatsApp fazer uma videochamada. Viu? Vou fechar aqui.
Eu vou pedir para depois que a gente falar o resultado, que vocês já abram as câmeras, quem quiser, né? Para que a gente tire uma foto, viu? Desse momento final. Eu queria, então, agradecer aos professores avaliadores, professora Letícia, professor Heron, e dizer que a banca deliberou sobre a nota da dissertação do orientando Rafael Leal Roldão Lima. Rafael, a gente teve uma dúvida. Você teve alguma média abaixo de 9 na UFBA? Não. Sim ou não? Não, tive não. Tá. A banca deliberou sobre a aprovação do trabalho de dissertação do orientando Rafael Leal Roldão Lima sobre títulos zoológicos de realidade virtual e santuários de animais, alternativas não violadoras da dignidade animal, com nota 10, condicionando louvor à verificação da secretaria sobre a nota, se não tiver nenhuma nota abaixo de 9, com louvor à indicação à publicação. Desde já eu parabenizo você, Rafael, pelo trabalho, pela defesa, e uma salva de palmas agora para ele, né? Eu vou pedir para vocês, para a gente tirar uma foto aqui para finalizar esse momento, agradecendo. Rafael, quando acabar, encaminhar o trabalho, viu? Para publicar. Ó, a filhona lá. Olha a minha filhinha aqui, ó, Martininha. Tô vendo. Deixa eu ver, tá faltando alguns. Ninguém? Última chance, quem quiser aparecer. Última chance, contato é 3, 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui, Diego, Lucas, Gonçalo e Josiane. Peraí. Deu uma, deu duas, deu 3. Foi. Parabéns, Obrigado, Rafael. pessoal. Muito obrigado, professores. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por tudo, viu? Valeu, Letícia. Valeu, Tagore. Tchau. Valeu. Laís, parabéns. Parabéns, viu? Rafa. Bom, depois tu vai mandar também a ata, acho que para eu assinar. Né? Parabéns, professor. Rafa. Obrigado. Parabéns, Rafa. Você merece. Valeu, Te amo. Rafa, jogou duro. Professor Tagore, a ata está com o título no singular, tá? Zoológico. Colocar zoológicos. Parabéns! Peraí, uma coisa de cada vez. Virtual. Muito obrigado. Deixa eu colocar aqui. Amigos, se eu botar logo, família. senão eu perco a foto. Peraí. Cadê Martina? Eu tô arrepiada. Minha filha está participando também. Olha que figura. Rapaz, figura eu que tirei foto e não apareço na foto, né? Que eu tô aqui do lado, né? Não eu apareceu? tinha que clicar assim. Não apareci, não. Pera aí, fica aí de novo, vou tirar outra aqui. Mas agora o Heron não tá, ó. O Heron vai Calma, eu boto as duas. Calma. Deu um X aí. Pronto, eu vou cortar, não se preocupe, que eu monto lá. Eu faço a montagem. É um artista. Então tá, gente. Muito obrigado, professora. Tchau. Aí eu guardo os documentos, aí eu assino para ti direitinho, sem problema, tá? Muito obrigado. Tchau. Rafael, parabéns, viu? Parabéns a você, a sua esposa, a sua mãe, a toda a família, viu? Tô vendo a Laura aqui. Laís, parabéns, viu? Go back, play. Obrigada, gente. Go parabéns, UCLA. Viu? Parabéns, Rafa, parabéns. Parabéns, Rafa. Obrigado. Estou muito feliz, meu filho, muito feliz. Parabéns, tia, pelo seu filho. Olha a Martininha aí. Martina também está. Coisa linda. Olha pra Martininha. Tá linda. Raquelzinha. Obrigado por Raquel, você é mestra também, viu? Martina também é mestra. A família toda. Sua mãe também, Rafa. Mestrado é conjunto. É verdade. Obrigado a todos. Ave Maria, com certeza. Sim. Todo mundo está de parabéns.
Pedro. Um beijo a Diretamente de todos. Coimbra. Beijo. Abração. Oh, que beleza. Parabéns pra você, viu? Obrigado, meu irmão. Tchau, Obrigado. tchau, gente. Tamo Obrigadão. junto. Valeu, um Abraço, abração. Tagore. Abraço a todo mundo. Oh, que linda. Um beijo. Vamos Parabéns, sair. meu filho.